E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Professor Ricardo, novamente, para mais uma aula de História aqui com vocês. Vou aproveitar também para fazer um pedido. Meus alunos queridos do Simões Filho, do Lisandro Tito, vamos assistir essa aula na TV, que eu estou sabendo que vocês não estão assistindo, hein? Bora assistir a aula, tá? Para vocês ficarem sabendo de tudo dessa história maravilhosa, tá bom? Então vamos lá, ó. Nossa aula de hoje é sobre a construção dos Estados Unidos. Opa, o Brasil a gente vai deixar agora um pouquinho de lado. Falamos bastante, né, sobre a história do Brasil, né, durante o século XIX. Falamos do primeiro reinado, das regências, do segundo reinado, e agora a gente dá uma pausa na história do Brasil para falar um pouco de história geral, né? E aí vamos começar falando sobre a construção dos Estados Unidos, ok? Vamos para a habilidade? A habilidade de hoje, olha lá, caracterizar as transformações ocorridas nos âmbitos político, social e econômico que atingiram os Estados Unidos da América e a América Latina, tá bom? Na aula de hoje nós vamos dar mais foco aos Estados Unidos, tá bom? Na próxima, se Deus quiser, a gente fala sobre a América Latina, tá bom? Então vamos lá. Durante o século XIX, quando a gente fala de história dos Estados Unidos, a gente fala sobre a conquista do Oeste, a marcha para o Oeste, né, que aconteceu durante o século XIX para os Estados Unidos, tá bom? Então, olha lá, essa marcha para o Oeste, ela acontece logo após a independência dos Estados Unidos, que foi lá em 1776, né? Começou a independência, a guerra de independência para os Estados Unidos, e foi até 1782, quando eles se tornaram um país independente. Então, a partir desse momento, eles, americanos, estadunidenses, resolvem se voltar para o Oeste, tá bom? Para conquistar as terras do Oeste, que eram terras que pertenciam aos ingleses, que pertenciam aos franceses e que pertenciam aos espanhóis, tá bom? E aí os estadunidenses foram conquistar essas terras. Muito bem, a conquista do Oeste para os estadunidenses é um conjunto de feitos heróicos, né? De um povo que era corajoso, trabalhador, humilde e forte. Não era simples, não, essa aventura, esse empreendimento de conquistar o Oeste, tá? A gente pode fazer uma comparação com essa expansão que aconteceu no Brasil para o Oeste também. Então, se você for puxando lá na sua memória, você vai lembrar que o Brasil começa sua colonização no litoral, e aí depois eles vão adentrando o território, né, para o interior. Ali eles estão indo para o Oeste. Não era simples, era um empreendimento extremamente difícil, tá? Então a gente pode comparar com o que foi essa conquista do Oeste para os americanos também. Não era simples, existiam as tribos indígenas que resistiram bravamente à invasão, né, das suas terras pelos colonos americanos, tá bom? Então, por isso que eles consideram como um conjunto de feitos heróicos mesmo, né, a conquista dessas terras, ok? Vamos lá, o principal desafio do governo após a independência era o quê? Integrar e unir essa jovem nação, tá bom? Então, o crescimento acelerado, ó, fatores aí muito importantes que impulsionaram essa conquista do Oeste, essa marcha para o Oeste. Olha lá, a indústria de tecelagem, né? De fiação também, a revolução dos transportes. Então, tudo isso aí atraía milhões de imigrantes para os Estados Unidos, tá bom? Eu coloquei aí nessa imagenzinha ao lado, você vê esse contraste, né, do selvagem com a tecnologia, né, as locomotivas que rasgavam essas terras, que eram muitas vezes terras que ainda não tinham nem sido tomadas pelos nativos.
E, e esses bisões que a gente chama aí, não são touros não, são bisões. Era a principal fonte de alimento desses indígenas, né? Então eles eram, inclusive, caçados, né? Esses bisões e mortos para não ter como os indígenas, né, sobreviverem. Ia se acabando a fonte de alimentação desses indígenas. Era uma das estratégias para minar a resistência dos indígenas, tá bom? A crueldade está presente, viu, meu povo, nessa conquista do Oeste e fortemente presente, tá? Olha lá, ó, com o crescimento da população, aumentou a busca por terras. Então, nessas terras americanas, nos Estados Unidos, o crescimento da população vai criar uma necessidade maior de terras, tá? E as terras seriam essas terras do Oeste. Olha lá, o que os estadunidenses, né, os americanos, a gente fala americanos hoje porque eles próprios se chamam, né, americanos, tá? Mas a América é o continente todo, né, inclusive Norte, Sul e América Central. Então a gente utiliza esse termo estadunidenses para definir melhor, porque são esses americanos que ficam no norte da América, tá? Então o que eles chamavam de destino manifesto? Destino manifesto era uma ideia que se baseava em uma espécie de vocação para conquistar a América. Então, durante esse século XIX, os americanos eles tinham essa vocação para conquistar a América. Então, muitos imigrantes eram chamados para vir para o continente americano e conquistar essas terras. Então, eles eram incentivados a deixar a Europa, vir para a América e conquistar essas terras. Então, o século XIX, você lembra da última aula que nós falamos sobre os imigrantes? Que eles eram incentivados a vir para a América para melhorar de vida, né? E os Estados Unidos foi o que mais recebeu esses imigrantes europeus, tá? Então, esses imigrantes europeus, eles se definiam, né, como aqueles que iriam continuar a expansão pelo continente. Então, vinham povos de todas as nações para conquistar esse oeste, tá? Olha aí, ó, o governo convencia a população de que ocupar o oeste era um direito deles, tá? Essa conquista das terras do oeste era um direito, porque os povos europeus, esses imigrantes, os colonos americanos, eles eram superiores e mais civilizados do que os indígenas. Então, eles têm mais direito àquelas terras do que os indígenas, tá? Olha lá, ó, outro fator, esse também muito importante. Aí até o nome, Destino Manifesto, tem a ver com isso. Os estadunidenses, eles haviam sido escolhidos por Deus para expandir as terras. Essa é uma ideia calvinista. E muitos desses europeus que vieram para a América do Norte e eram incentivados a vir, eles eram protestantes. E aí, se você lembrar lá no calvinismo, né, essa doutrina religiosa protestante, que é o calvinismo, eles tinham uma ideia chamada predestinação absoluta. O que isso aí quer dizer, professor? Eu não lembro. A predestinação absoluta era a ideia de que algumas pessoas tinham sido escolhidas por Deus para serem vitoriosas na vida, tá bom? Não eram todos, não tinha espaço para todo mundo, né? Então, na doutrina calvinista, Deus já escolheu quem vai ser o povo vitorioso, né? Aquele que vai ser destinado a conquistar e a dominar o mundo, tá? Então, para os calvinistas, essa ideia de predestinação absoluta tem a ver com isso. E aí foi muito utilizado como argumento para se dizer que expulsar os indígenas era um direito, né, dessas pessoas, era um direito delas. Por quê? Porque elas tinham sido escolhidas por Deus para fazer isso. Então tem um fator religioso muito importante aí. Olha lá, outro mais também importante, não menos importante, é a corrida do ouro, que foi decorrente da descoberta das jazidas auríferas lá na Califórnia.
região que pertencia ao México, tá? E aí isso em 1848. Então, a partir do momento que se descobre que tem ouro nessa região da Califórnia, então muitos colonos se deslocam para essa região. E a Califórnia ficava bem a oeste mesmo do território, né, dos Estados Unidos, bem a oeste. Então eles tinham que sair conquistando essas terras, tá? Olha aí, ó. O cowboy sempre vence no final, tá? A figura do cowboy, aliás, é a figura do herói americano, tá bom? E mais ou menos o que era, por exemplo, que a gente estava falando naquela aula sobre os imigrantes e sobre os indígenas. Você lembra que eu falei para vocês que o índio era visto como o herói nacional para a gente, Brasil, né? Naquela ideia de construir uma identidade nacional, então o índio acabou sendo considerado um herói. Por quê? Porque ele estava aqui na Terra desde o início, né? Então se criou até uma grande literatura, né? Por exemplo, do José de Alencar, né? Escreveu o Guarani, que ele tinha era como se fosse uma missão de criar uma identidade nacional. Para os Estados Unidos, pessoal, o herói não era um índio. Aliás, muito pelo contrário. O índio era o vilão. O herói mesmo era o cowboy. Era o cara que conquistava aquelas terras, derrotava os índios, né? Então, no imaginário de identidade nacional para os Estados Unidos, o herói é o cowboy, porque era o cara que lutava naquelas terras, né, selvagens e vencia os índios, tá? Vamos lá, ó, os povos indígenas, esses povos indígenas, coitados, massacrados nos Estados Unidos. Se você acha que os índios do Brasil foram massacrados, você pega e multiplica isso aí por muitas vezes e você vai ter uma ideia do que foi o massacre nessas terras norte-americanas, porque lá era sem dó mesmo. Olha aí, os povos indígenas das planícies, eles na sua maioria eram nômades, como todos os povos indígenas, quase todos os povos indígenas que viviam na América. Caçavam principalmente os búfalos, que era para sua subsistência, que eu falei para vocês. Era a principal fonte de alimentação deles, era o búfalo. De onde eles tiravam a carne, de onde eles tiravam couro para fazer as roupas deles, né? A gordura também, né? Então era a principal fonte de alimento deles, tá? Eles eram chamados de peles vermelhas, né? Inclusive tem uma grande produção cinematográfica sobre isso, né? Os Estados Unidos, através da indústria do cinema, reproduziu isso, né? Milhares de vezes, em milhares de filmes, histórias que retratavam o cowboy vencendo os peles vermelhas, que eram esses nativos indígenas, tá bom? E eles não eram, esses índios, eles não eram indígenas, não eram considerados cidadãos pelo governo, tá bom? O imigrante que vinha lá de outro país, que chegava à América, era considerado cidadão, mas o indígena que vivia ali naquela terra, antes, muito antes dos americanos colonos e dos imigrantes, ele não era considerado cidadão, curiosamente, né? Olha lá, os povos indígenas resistiram à invasão de suas terras de várias formas, né? Só foram vencidos depois de décadas de luta, tá bom? Olha lá, com a conquista do Oeste, muitos povos indígenas desapareceram, é o que eu disse. O que aconteceu foi um verdadeiro massacre. Muitos desses povos desapareceram, tribos inteiras desapareceram durante esse processo de conquista do Oeste no século XIX, tá bom? Outros ou foram expulsos, esses que sobreviveram, né? Ou foram expulsos de suas terras e começaram a viver em terras que eram reservas, mas de solo extremamente pobre e de clima gelado. É muito comum quando a gente vai observar poucas dessas tribos indígenas que ainda existem nos Estados Unidos, elas vivem realmente de forma muito miserável, em terras que são um clima extremamente frio, né, onde elas não conseguem nem plantar nada. É uma população que ela é marginalizada. Essa comunidade indígena dos Estados Unidos, ela é uma comunidade pequena, porque pouquíssimos sobreviveram, e é extremamente marginalizada, tá?
A gente costuma falar muito da população também negra, né, americana, que surgiu da escravidão que existia lá, né? Também é uma população que tem muitos a questão da marginalização dela, né? A imagem muito marginalizada, mas o nativo americano indígena, ele ele é extremamente marginalizado, tá bom? Muito, muito marginalizado mesmo. Olha lá, esses homens e mulheres que conquistaram o Oeste, eles ficaram conhecidos como os pioneiros, né? São os pioneiros dos Estados Unidos. Eles que se aventuravam, né, para buscar uma vida melhor, tá bom? E eram estimulados pelo quê? Pela possibilidade de se tornar pequenos proprietários de terra e também, obviamente, pelas notícias da descoberta de ouro, especialmente na região da Califórnia, como eu falei. Então, eles vinham se aventurar com essa expectativa de ter uma vida melhor, né? É a busca de uma vida melhor, tá? Então eles se aventuravam. Olha aqui, isso aqui é muito importante, você tem que saber disso aí, ó. A lei do povoamento norte-americana, que é essa Homestead Act de 1862, olha só que isso aí você vai falar, não tem como você não comparar com a lei de terras do Brasil. Em 1862, o governo americano garantia, através dessa lei, a posse da terra para quem nela produzisse por 5 anos. Você não tinha que comprar nada, não. Você podia pegar a terra que fosse, produzir nela durante 5 anos e ela era sua. Ou seja, o governo estava dando para você a terra. Professor, e a lei de terras de 1850 no Brasil? Essa lei sem vergonha, que foi feita para favorecer somente os grandes produtores de café, né? Aqui no Brasil, ela dizia que a posse da terra aqui no Brasil só era através de compra. No mesmo período, esses imigrantes vinham para os Estados Unidos e imigrantes vinham para o Brasil. Como os produtores de café, esses cafeicultores, não queriam que esses imigrantes tivessem acesso à terra, criaram essa lei, né? Essa lei sem vergonha, para dizer que a terra só era acessível para quem comprasse, né? Por isso que ninguém tem terra no Brasil. Muito pelo contrário, nos Estados Unidos, praticamente se criou uma reforma agrária. Porque os pequenos proprietários de terra tinham pequenos lotes, obviamente, porque eles não tinham como obter gente para ter grandes produções de grandes artigos. Então eles ficavam com pequenos lotes, produziam naqueles pequenos lotes, vendiam a um preço, ofertavam o alimento a um preço muito baixo e faziam com que o país se desenvolvesse. Se você pegar meus alunos do 8º ano, os Estados Unidos, o continente todinho da América do Norte, né? Onde está ali os Estados Unidos, todo o território norte-americano, você quase não consegue ver esses grandes espaços territoriais que não são povoados. Quase todas as terras são ocupadas, ao contrário do Brasil, onde existem grandes propriedades de terra que não produzem absolutamente nada e que pertencem a uma única pessoa. E aí a população fica concentrada onde? Nas grandes cidades, vivendo esmagadas em pequenos apartamentos de 30, 20 metros quadrados, né? Então olha só a diferença, Isso é um projeto de nação, tá bom? Olha lá, vamos para frente. Então entendeu aí essa questão, diferença entre os dois, né? A lei de terras brasileira e o Homestead Act, né? A lei do povoamento americana. Vamos lá, ó. Os acordos diplomáticos, a compra e a guerra. Os Estados Unidos, eles obtiveram, né, toda essa extensão territorial deles, foram através ou de acordo diplomático, ou compra, ou guerra. Olha lá, os Estados Unidos obtiveram Louisiana por 5 milhões de dólares em 1803, compraram, se eu não me engano, foi da França, a Flórida por 15 milhões, a Flórida, se eu não me engano, pertencia aos ingleses, acho que eram os ingleses, vou já ver aqui, tem um mapa. E o Alasca por 7,2 milhões em 1867. O Alasca eles compraram dos russos, né? Olha lá, conseguiram, então aí através da compra, vocês estão vendo quanto eles pagaram. O Oregon,
né, que é uma região bem a oeste do território americano, eles conseguiram através de acordo diplomático, se eu não me engano com os ingleses também. Agora, olha, boa parte do território antigo do México, os americanos, os estadunidenses conquistaram através da guerra, tá bom? Aquela região do Texas, deixa eu ver se tem um mapa. Opa, aí o mapazão grandão dos Estados Unidos. Então, olha lá, você observa aí, ó, o que eram as 13 colônias era só essa faixazinha roxa, que tem um númerozinho 1, tá? E aí, o que foi conquistado e o que foi comprado. Você veja aí a Louisiana, olha o tanto de terra, essa faixa zona de terra amarela, né? Isso aí foi comprado. O Oregon lá em cima, se eu não me engano, é o número 8, né? A Califórnia, que eu falei para vocês. O Texas, que pertencia, ó, o Texas, número 7 aí, ó, pertencia ao México. Isso aí foi conquistado através da guerra. A Califórnia, o número 9 aí, ó, laranja, também eles tomaram do México, né? Então eles conquistaram muitas dessas terras através da guerra, tá? Olha lá, vamos para frente, o Velho Oeste americano. No Velho Oeste americano, que era essa terra que eles foram conquistando, imperava a lei do mais forte. Aqui tem uma coisa interessante, nós vamos falar sobre essa questão da posse de arma nos Estados Unidos, né? Então, nesse Velho Oeste, os bandidos amedrontavam os fazendeiros, o xerife estava sempre em desvantagem, né? Os humildes rancheiros, aqueles pequenos proprietários, eram ameaçados por grandes proprietários e ataques indígenas, né? Então, tudo isso aí fazia com que existisse uma necessidade de quê? Essas pessoas terem armas para se defender, tá? Aí os duelos, né, expunham a vaidade dos gatilhos, tá? A vaidade dos gatilhos. Quem é que sabia atirar melhor? Lembra lá dos filmes de cowboy, onde tinha o duelo? Então, era muito comum isso aí. Essas imagens eram frequentes nos filmes de cowboy. E aí consagraram uma ideia no imaginário norte-americano. A segurança se faz através da posse de armas. É por isso que em vários estados norte-americanos a posse de armas é legalizada. Então as pessoas vão no supermercado e compram arma, compram munição, livremente. Não existem essas restrições ao acesso de armas, à compra de armas. Isso vem por conta desse imaginário que foi criado lá em cima do Velho Oeste. A questão da segurança passa pela posse de armas, né? Então, na maioria desses estados, ter armas é um direito do cidadão, né? A violência, hoje, é um dos maiores problemas da sociedade americana, estadunidense. É a questão da violência. Olha aí, ó, 70% das pessoas que são assassinadas nos Estados Unidos, elas são mortas através de arma de fogo, tá bom? E a indústria de armas nos Estados Unidos movimenta bilhões de dólares, né? Com uma tecnologia cada vez mais avançada para construir armas para as pessoas se destruírem, se matarem, né? Todos os anos eles movimentam bilhões de dólares, é uma indústria riquíssima, que inclusive patrocina candidaturas políticas de deputados, de senadores americanos, inclusive de presidentes. Olha o laranjão aí, ó, o Donald Trump, né? E até filmes de Hollywood, tá? Então essa indústria é uma indústria fortíssima. Olha aí, a tecnologia, estamos chegando aí no finalzinho da nossa aula, né? E aqui também vale você, uma informação, vale para você uma informação muito legal, muito interessante, né? A vitória desses colonos, desses aventureiros, os pioneiros, vamos chamar de pioneiros, que conquistaram o oeste americano e mataram os indígenas, né? Massacraram os indígenas, ela foi resultado aí, ó, de uma brutal e covarde desigualdade de equipamentos, tá? Então aquela ideia de que esses pioneiros, eles tinham simples armas de fogo e o que garantiu, na verdade, a vitória deles era aquela pontaria que eles tinham, porque eles eram bem treinados, tinham uma ótima pontaria, né? E aí conseguiram vencer os indígenas. Essa é a imagem que passa nos filmes de Hollywood, né? Nos filmes de cowboy de Hollywood. Então o cowboy, ele era o cara que tinha uma pontaria, né, bem eficiente,
não errava um tiro, mas só tinha uma arminha, né? E agora você vai ver essa desigualdade de equipamentos, ela fez muita diferença, né? Foram utilizados, olha lá, para conquistar o exército americano, né? Esses pioneiros, eles utilizavam canhões, morteiros, dinamites, bananas de dinamite e metralhadoras. Esse professor já tinha metralhadora nesse tempo. Tinha sim, doutor. Olha aí, doutor. A metralhadora, 250 tiros de uma vez. Não tinha índio que resistisse a uma pancada dessa daí, não, viu? O índio caía durinho no chão. Então, não era só o cowboy, não, de boa pontaria. Os equipamentos fizeram toda a diferença nesse massacre, tá? Olha lá, alguns territórios do meio oeste, olha aí, para homenagear alguns territórios do meio oeste, mantiveram os nomes indígenas, como Dakota, Iowa, né? A gente lê assim, ó, Iowa, Kansas e Arkansas, né? São estados, né, norte-americanos que, né, mantiveram os nomes indígenas. Chegamos aí ao final, galerinha. Hoje aí o poeta jamaicano Bob Marley, olha aí o que ele diz. Difícil não é lutar por aquilo que se quer. Difícil é desistir daquilo que a gente ama, tá bom? Então, meus amigos do 8º ano, minhas amigas também, continue lutando por aquilo que você quer, viu? Continue lutando por aquilo que você quer, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima.